Está entrando no ar um programa da Igreja Acolhidos por Cristo para todo o Brasil. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os teus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústias, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas de angústia, sou o teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
sou teu Deus. Eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Meu lugar secreto. Meu lugar secreto. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Oi Brasil, sejam bem-vindos ao nosso primeiro programa da Acolhidos por Cristo, diretamente da nossa sede aqui em Florianópolis para todo o Brasil. É com muito prazer que a gente começa esse programa, um projeto que vem com certeza das mãos de Deus e é com muito amor, porque esse trabalho é um trabalho de amor e de inclusão, segundo a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu estou aqui com o apóstolo J. Macedo, o apóstolo presidente da nossa igreja, e a sua companheira, a pastora Vanessa Grace, que juntos estão desempenhando esse trabalho desde 2016, né? Começaram em Imbituba e de lá para cá muitas águas já rolaram, mas também, né, muitas águas rolaram antes da igreja acontecer, principalmente na vida do apóstolo J, que é o projeto Deixados para Trás. Então sejam bem-vindos, é com muito prazer que a gente começa esse programa de honra, entrevistando vocês. Sejam bem-vindos. Olá, Brasil! O projeto Deixados para Trás chega agora com Acolhidos por Cristo em toda a nação brasileira. Vamos incendiar o Brasil, começando aqui do Sul, aqui de Santa Catarina, levando amor e acolhimento para toda esta nação. Uou, muito bom! Pastora Vanessa, seja bem-vinda também, meu amor. Obrigada. Que coisa boa a gente estar aqui então conversando. Verdade. Eu quero que o Brasil entenda o que é esse projeto Deixados para Trás, que é um projeto com certeza nasceu do coração de Deus. E eu sou muito grato desde já por conhecê-los e por saber da grandeza que é esse projeto, porque eu também faço parte hoje desse projeto junto com vocês. Então, para começar, gostaria que vocês explicassem um pouco, por exemplo, como é que foi o chamado, né? Como é que foi o chamado, por exemplo, na tua vida, apóstolo? Foi algo sobrenatural, algo onde eu tinha apenas 19 anos de idade, estava na cidade de São Paulo, no dia 19 de setembro de 1998, mais precisamente às 20 horas da noite, e Deus falou comigo, diretamente ao meu coração. Deus não enviou profeta, Deus não enviou sinais, Deus falou diretamente ao meu coração, pastor André. E eu imediatamente cheguei em casa, juntei as coisas que eu tinha, peguei o carro e voltei para Santa Catarina, para a cidade de Balneário Pissarras, para minha cidade natal. E Deus me chama para um trabalho de inclusão. E eu não entendia. Eu muito jovem, nascido e criado dentro da igreja, fazendo parte da igreja, estudando a Bíblia desde criança. Desde novo dentro, inserido. Sempre inserido, a igreja era a minha segunda casa. Minha mãe dirigente de círculo de oração, dirigente do teatro da igreja, e eu sempre envolvido. E Deus me chama para um trabalho de inclusão, algo que eu não entendia. O que Deus estava buscando. E quando eu começo este trabalho em 1998, na cidade de Balneário Pissarras, Deus começa a me direcionar muito ao público LGBT. E eu tinha uma certa distância com o público LGBT. Por quê? Crescemos vendo o pastor pregar Levíticos, sim. Crescemos vendo o pastor condenar, crescemos vendo o pastor excluir o público LGBT da igreja.
E eu vinha dentro desta ideologia fechada da igreja. Dentro dessa construção religiosa, né? Você viveu a vida inteira nela. Sim. E eu comecei a trabalhar, portanto eu não entendia. De início eu encontrava alguém LGBT, a minha intenção era expulsar demônio, era curar, era libertar. Eu clamava a Deus, Deus, liberta essa pessoa. Porque tem uma coisa que desde criança é latente no meu coração, que é o amor por almas. Eu não tenho amor a dinheiro, eu não tenho amor a bens, eu tenho amor a minha esposa, meus filhos, minha família, amor a Deus e amor por almas. Tirando o amor a Deus, que Ele excede tudo, eu não sei a dimensão de um amor ou de outro, eu sei que é amor. E quando eu vejo uma alma, um ser humano, sendo condenado, quando eu olho para Jesus, que morreu na cruz, se entregou por nós, Ele ocupa hoje um lugar de nosso advogado. E eu olho para a igreja e eu vejo a igreja sentando no trono de um juiz, exercendo um papel que não lhe compete. E além do mais, a igreja ela exerce um papel condenatório, onde ele não só condena essa pessoa à perdição eterna. Ele entra numa situação onde ele mata sonhos, ele destrói famílias. Ele faz com que muitas pessoas cometam suicídio, não o suicídio de pôr uma corda no pescoço e parar de respirar. Mas esse preconceito religioso, ele leva pessoas a cometerem o suicídio e continuar caminhando. Ou seja, as pessoas param de viver a vida delas. E eu me questionava muito, eu dizia, Deus, por que eu não consigo ajudar essas pessoas? Eu entrava em desespero. Me explica um pouco melhor como é essa questão do ajudar. Como é que você se colocava nessa posição de ajudar, né? De orar? Porque geralmente quando você fala isso, eu penso muito assim, da questão dos pastores das igrejas tradicionais, que eles vão lá, eles fazem processo de cura interior, processo de libertação. Então, explica pra gente mais ou menos como é que era essa sua tentativa de ajudar essa comunidade, por exemplo. Eu chamava para orar, para campanha de jejum, para campanha de oração, faziam propósitos e propósitos. E nunca curei ninguém. Não dava, né? Não conseguia. Ai. Poxa, então é realmente assim um processo de desconstrução de pensamento muito grande, se parar para imaginar, né? Você pensar que você viveu a sua vida inteira pensando, né, acreditando naquilo, porque a igreja te ensinou dessa forma, a igreja nos ensina muitas vezes a doutrina de uma forma e à medida que a gente vai tendo experiências, a gente vai percebendo que, opa, peraí. Eu acho que isso é uma coisa muito comum dentro da igreja, né? De quem tem esse chamado diferenciado e que tem essa sensibilidade, inclusive, de perceber, né? De ouvir a voz do Espírito Santo. Né? E me fala assim um pouco dessa questão, desse teu chamado assim, porque você falou pra gente, teve esse chamado em 1998, né? Mas a igreja em si, ela abriu em 2016. Então a gente tem aí quase 20 anos, né? 18 anos entre esse chamado e o nascimento do projeto em si, que é a Igreja Acolhidos por Cristo. Então, qual foi o seu maior desafio durante todo esse período? Foram muitos. O principal desafio foi... Eu questionava muito a Deus. Deus, como eu vou conseguir agregar o público LGBT dentro da igreja? E eu começava a analisar, meu Deus, essas pessoas, elas não conseguem se libertar deste vício, deste hábito. A Bíblia condena veementemente
como que eu vou conseguir trazê-los para a igreja e modificar este comportamento? E eu buscava em oração, eu buscava em consagração, semanas e semanas de consagração, noites e noites de oração. E chegou um dia, pastor André, chegou um dia, Brasil, Deus falou comigo novamente, da mesma forma como Ele falou em 1991. E nós já estávamos, quando Deus falou comigo novamente no ano de 2005 para 2006. Eu estava em oração e Deus falou comigo em visão. E nessa visão, Deus me mostra um grande projeto sendo criado no inferno. Nossa, profundo. Profundo. Fala mais então pra gente desse sonho, conta aí. Foi uma visão, não foi um sonho. Isso foi durante uma oração. Sim, sim, sim. E o diabo, ele executa este projeto, ele elabora este projeto e ele consegue implantar este projeto na essência da igreja. Profundo, né? Ele chega na igreja, ele implanta este projeto de uma forma onde há séculos a igreja, ela pratica o preconceito, ela pratica a LGBTfobia de uma forma tão natural, de uma forma tão real, como nós esperamos a volta de Jesus. Como tem um amanhecer, como tem um anoitecer. Está enraizado dentro do Está sistema religioso. enraizado. E o que o inimigo conseguiu com isso? Uma sociedade secreta com a igreja. Por quê? Se nós formos analisar, isso é até algo digno de uma pesquisa a nível nacional. Se nós formos ver o número de filhos de pastores que são gays, Verdade, verdade. o número de filhos de pastores que cometem suicídio, o número de filhos de pastores que seus pais têm vergonha deles. E eu até fico me perguntando, paro para pensar, se esses pais eles não conseguem compreender o sinal que Deus está dando a eles, né? Porque são filhos que estão inseridos dentro da igreja, muitas vezes são filhos de pastores, então desde o início da vida eles estão lá, estão dentro da igreja, eles participam de tudo, né? Ou seja, não há um erro na criação, né? Não existe uma culpa, e eles simplesmente eles sofrem por esse processo. Nossa, realmente deve ser muito difícil, é complicado. E o que acontece? Esses pastores, eles não conseguem entender. É como se eles não entendessem. Simplesmente naquele versículo bíblico, naqueles versículos bíblicos que mal estudados, mal interpretados, se usa para condenar, o inimigo consegue um êxito, onde ele elabora um projeto, entrega na mão do inimigo dele, e o inimigo dele executa com tanta aptidão que não se dá conta do erro secular que vem cometendo. Sim. Por quê? Quando criança, até você como psicólogo, pastor, poderia nos afirmar mais isso, com 7, 8 anos de idade, os pais já começam a identificar. Quando chega com 13 anos, 14 anos de idade, na puberdade, adolescência, começam os impulsos sexuais. Eles ficam mais exacerbados. Esse adolescente, ele já começa a ter desejo. Sim. E ele começa a observar que ele não acha a menina da classe dele bonitinha, ele acha o menino. E às vezes vem até antes mesmo da adolescência. Às vezes na infância mesmo a criança ela já percebe que ela é diferente. Existe algo diferente, ela percebe que ela tem algo especial, ela não consegue discernir. Mas na adolescência, até porque já tem mais nível de conhecimento, e também com a puberdade ela realmente
ela é como se ela trouxesse isso à tona a nível de consciência, né? E nessa idade, o que acontece? Ele não pode chegar em casa e dizer para o pai: Sim. pai, tem um gatinho estudando comigo. Uhum. Ele não pode falar para a mãe. Ele não pode chegar para o pastor dele: pastor, eu estou com algo diferente. Eu não achei a menina da minha classe bonita, eu achei o menino. Então ali começa a execução do primeiro plano que o inimigo inseriu dentro da igreja. Claro, claro. Esse adolescente, ele começa a desenvolver dentro dele um hábil mentiroso. Sim. E o grande detalhe, o pior disso tudo é que ele não mente para a sociedade. Ele mente para ele mesmo. E aí é que entra o trabalho então do projeto Deixados para Trás. É um trabalho que acaba sendo um trabalho muito de desconstrução, né? De desconstruir todo esse peso que ele leva a vida inteira, que ele construiu. A mesma coisa que você construiu, né? A mesma coisa que você levou aí anos, né? De entendimento, de ensino, de aprendizagem, você precisou desconstruir e hoje você passa para essas pessoas o mesmo que você viveu, o processo de desconstrução. E o grande detalhe é que a obra do inimigo, ela não para na adolescência. Sim, Esse adolescente, ele cresce, daqui a pouco ele está jovem. Daqui a pouco ele começa a chegar numa idade onde, tá, e a tua namorada? Vem as cobranças. Sim, sim. Ele arruma a namorada. Entendi. Ele começa um relacionamento, muitos constroem um casamento, vivem um casamento. A igreja está satisfeita. Os pais dele estão satisfeitos. Os pais dela estão satisfeitos. Mas ele não. E ele está vivendo um ator. Vive uma mentira. Então, basicamente, esse é o trabalho, então, através dos projetos Deixados para Trás. Esse é o segundo projeto do inimigo sendo elaborado dentro da igreja. Uhum. Primeiro, essa criança aprendeu a ser um adolescente mentiroso. Aprendeu a ser um ator. Depois, outra coisa, ele aprendeu a criminalizar o sexo dele. Sim, isso também é delicado. Deus deixa o sexo como algo tão prazeroso, como algo tão íntimo, como algo tão maravilhoso. Humano. Literalmente humano, assim como você deve tomar água, comer. É uma necessidade básica do ser humano. E esse jovem agora, ele não consegue ter uma relação sexual com prazer. Sim. Por quê? O preconceito religioso criminalizou o prazer dele. Eu sentir prazer é cometer um crime. É verdade. E essa é a pior culpa que você leva, né? Tem razão. Casou, constrói família, tem filhos. Deixa a esposa em casa. Sim. Viaja com amigos para satisfazer aquilo que está dentro dele, amarrado. Ministério na igreja, vivendo uma vida dupla. São várias mentiras que a pessoa acaba carregando, né? Acaba trazendo uma duplicidade no relacionamento, Entendi. uma identidade dupla. Entendi. Ok, então na nossa segunda parte, né, nós vamos conversar um pouco mais sobre então a igreja Acolhidos por Cristo, o ministério em si, a igreja, o que é que a gente faz, quais são os nossos trabalhos, né? Então, muito obrigado pela participação, pelo papo gostoso. Enquanto vocês tenham uma excelente semana, que Deus abençoe, fiquem com Deus e tchau, tchau. E o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que curou cegos, enfermos, hoje Ele cura os nossos corações. Todo-Poderoso e ainda me quer. Seus caminhos são tão altos, mas se faz tão paciente comigo.
por mim. Ele nos abraça e me abraça. Prefere estar aqui. E se preciso for, e se preciso for, me faz reviver. E se preciso for, me faz reviver. Com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido. Somos acolhidos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu abraço de Pai, e somos curados. Peça ao Senhor também. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Cura, Senhor. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Você está com seu coração doendo, peça. Cura, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Cura-me, Senhor. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Eu sou acolhido com 1% de vida, coração quebrado, feridas, muda minha história em família. Eu sou acolhido. Peça novamente ao Senhor. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Peça, pedir, dar-se-vos-á. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar. Louvado seja o nome de Jesus. Graça e paz, Brasil. Graça e paz, amada igreja. É com muito prazer que na capital de Santa Catarina, aqui do sul do Brasil, do sul desta nação maravilhosa, nós estamos iniciando um movimento de âmbito nacional, onde Deus tem levantado as missões inclusivas do sul do Brasil para incendiar esta nação com o amor daquele que vive e reina para todo o sempre. Louvado é o nome de Jesus. Você que está em casa, que está nos acompanhando, não saia daí. Entrega a Deus esses minutinhos, porque Deus tem uma palavra direta do céu para a sua vida, para o seu lar, para a sua família.
Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11. E o versículo 28. Que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Uma passagem um tanto conhecida, creio que todo cristão já leu pelo menos uma vez esta passagem, conhece. Onde Jesus, aquele líder desafiador, talvez o líder que mais causou transtorno na sua época, o seu nascimento, simplesmente pelo fato de uma mãe dar à luz, uma mãe conceber, ele já nasce cumprindo profecias, ele já nasce exercendo um grande ministério, e ele já nasce desafiando o nosso adversário. Você que está me assistindo, você que está dedicando o seu tempo ao Senhor Jesus neste momento, eu quero te fazer uma pergunta. Você teria coragem de levar o seu filho para se esconder dentro da casa do inimigo? O teu adversário quer te matar, quer te destruir. Você teria coragem de levar o seu filho para ser educado dentro da casa do inimigo? O Zeca, o filho do carpinteiro, ele fez isso. Jesus nasceu, e desde que ele nasceu, ele já começou a causar transtorno em uma sociedade que havia se afastado da direção de Deus, havia se afastado do amor de Jesus, o amor de Deus. E começa uma grande perseguição, começam a matar os inocentes. Para matar quem? Jesus. E onde Jesus vai se esconder? Dentro da casa do inimigo. Sabe por quê? Quando eu começo a olhar para a Bíblia Sagrada, lá no livro de Oséias, no capítulo 11, e no versículo 1, ele diz, na última parte do versículo: é do Egito chamei o meu filho. Jesus estava no Egito, e do Egito veio o Filho de Deus, o grande Salvador da humanidade. E Jesus vem para dar início a um ministério, e Jesus começa a estabelecer um ministério todo errado. Jesus começa a montar uma equipe, Jesus começa a chamar os seus obreiros. Ele vai lá, chama os rabinos, chama os doutores da lei. Vem cá, vocês que entendem das Sagradas Escrituras, vocês que estudaram a Torá, vocês que têm conhecimento, quem são os melhores homens que tem aí em conhecimento? Me apresenta que eu quero conhecê-los, porque eu vou iniciar um ministério e eu quero os melhores do meu lado. Foi isso que Jesus fez. Hoje, talvez nós faríamos assim. Eu quero os melhores para estar do meu lado, quero os melhores obreiros, quero os mais capacitados, quero os mais letrados, quero os que têm mais conhecimento. Não, Jesus sai.
E ele começa a caminhar. E de repente ele olha ali no livro de Mateus capítulo 4, versículo 18, ele olha 2 camaradas ali na beira da praia. Ei, vem cá, quero conversar com vocês. Simão e André, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Eu estou começando um ministério. E eu quero que vocês me acompanhem. A mensagem que Jesus passou para aqueles dois foi tão convincente que eles abandonaram as redes. Eles abandonaram o barco, eles abandonaram tudo e eles começaram a seguir a Jesus. Mas eles não eram preparados. E sabe o que acontece? Jesus vai chamando e vai chamando e vai chamando, e daqui a pouco ele conclui o seu corpo de obreiros com gente de todo tipo. Os doutores da lei começam a olhar e começam: esse cara é muito maluco. Olha o Pedro, brigão, encrenqueiro. Tirar a satisfação, querer pegar um peixinho do barco dele sem pedir, ele já está com a espada na mão, já está doido para cortar uma orelha fora. Olha o que esse homem vai fazer, chama esse Pedro para caminhar junto com ele. Isso não vai dar em nada. E o mais, ele ainda diz que é o Messias. O cara é maluco, nem dá atenção para ele. E sabe o que acontece? Jesus começa o seu ministério. E daqui a pouco eles convidam Jesus para ir num casamento. Mas a mãe de Jesus, aquela mulher sábia, a irmã Maria, a esposa do Zequinha, quando faltou o vinho, ou seja, faltou a alegria naquela festa, ele chama: filho, vem cá, acabou o vinho, dá um jeito aí. Jesus vai lá, transforma a água em vinho. Manda para o mestre Sala, manda para o enólogo estudar, manda para o enólogo degustar aquele vinho, ver quais eram as notas que tinham aquele vinho, que buquê apresentava aquele vinho. Aquele enólogo, ele faz uma análise visual, ele faz uma análise gustativa, ele faz uma análise olfativa. Como? Vocês guardaram o melhor vinho para o fim da festa? Não, sabe o que aconteceu? Nós enchemos umas talhas de água. E sabe aquele maluco que vocês falaram que escolheu os mais errados para estar junto com ele? Ele foi lá e mandou tirar, e a gente tirou e tinha esse vinho. Aleluia! E aquele melhor vinho começou a devolver a alegria naquela festa. Ei, você que está me ouvindo, eu não sei o que tirou a tua alegria, eu não sei o que tirou a tua paz. Eu não sei na altura da tua vida o que te levou a esta situação em que você se encontra neste momento. Mas eu quero te dizer que Jesus te convida para um bom vinho nesta noite. Ele tem o melhor para a tua vida. E Jesus, ele começa a operar milagres, a fazer maravilhas, e sabe o que acontece? As multidões começam a segui-lo. Sabe que muitas vezes as pessoas não gostam de seguir aquela coisa que é muito centrada, é tudo cheio das regras, é tudo cheio das burocracias. Jesus, ele começa a desfazer a burocracia. Jesus começa a acabar com a burocracia da religiosidade. E daí aquele jeito maluco de Jesus começa a chamar a atenção e começa a preocupar as pessoas. Começa a preocupar os grandes líderes. Por quê? Jesus, ele estava lá com a prostituta, estava lá com o ladrão, estava lá com o cobrador de impostos, mas daqui a pouco ele estava no templo. E
E as suas palavras eram as palavras doces, eram as palavras gostosas de ouvir. Enquanto as pessoas chegavam no templo, estavam ali os doutores da lei oferecendo regras, oferecendo costumes, oferecendo proibições. Jesus chega não proibindo nada. Talvez muitos até olharam e começaram a falar: esse cara é maluco. Cadê as regras para esse ministério que ele está querendo estabelecer aqui? Cadê as regras? Não tem regra. Não, sabe o que tem? Ele apresenta relacionamento. E é para isso que Jesus está te chamando nesta noite. Não é para um conjunto de regras, mas é para um relacionamento. É para estar junto dele. É para passar momentos bons com ele. É para ter intimidade com ele. Jesus não fazia distinção de pessoas, raça, cor, classe social, sexualidade. Ele não chegava perguntando: você é hétero, você é bissexual, você é transexual, você é hétero, é homossexual. Ele não chegava fazendo perguntas. Ele chegava dizendo: quer me seguir? Ei, quer ter um encontro comigo? Ele apresentava relacionamento. E quando ele apresentava relacionamento, sabe o que as pessoas encontravam? Amor de verdade. E sabe o que era? Não era um amor tipo o amor que a religião apresenta. Porque o amor da religião, ele quer te dominar, ele quer te encher de controle. Mas o amor de Jesus, ele quer te libertar, ele quer te deixar livre, ele quer te dar alegria, ele quer te dar o direito de você viver como você é. Ele quer te dar a liberdade de você viver como Ele te formou, de você viver os sonhos que Ele projetou para a tua vida. A religião, ela quer e deseja te mudar para você entrar dentro do jeito dela, dos sistemas dela. Mas Jesus, Ele quer um relacionamento contigo porque Ele quer intimidade. Ele quer te amar como Ele te formou no ventre da tua mãe. E esse mestre, ele é muito maluco. Ele chega lá em Lucas, no capítulo 13, versículo 12, ele encontra uma mulher que há 18 anos estava enferma, andava e assim não conseguia levantar a cabeça para olhar para frente, não conseguia se endireitar, ela estava curvada. Só que ele encontra com essa mulher num dia de sábado. E sabe o que ele faz? Ele infringe a lei. Ele cura essa mulher. Aquela mulher vem cheia de alegria por ter um encontro com o amor, com o dono da vida. E ela vai contar para o povo: quem te curou no dia de sábado? Ele não podia fazer isso. Ei, a religiosidade tóxica, o desejo dela é te ver amordaçado, é te ver sem voz, é te ver curvado, é te ver sem esperança. Mas a religiosidade de Jesus, ela quer te libertar, ela quer te deixar de cabeça erguida, ela quer que você olhe para o autor e consumador da fé e tenha um relacionamento com Ele. Jesus quer que você seja livre, seja liberto de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te proíbe de ser você mesmo. Ele simplesmente quer relacionar-se contigo. E Jesus ainda faz mais, ele se preocupa, sabe com o quê? E cumprir as regras do governo. Um camarada todo maluco e ao mesmo tempo correto. Ele chega lá em Mateus capítulo 17, e versículo 27, ele manda Pedro: vai lá, pega um peixe, abre a barriga desse peixe, tira ali uma moedinha e paga o imposto. Eu não quero que esse povo fique falando que eu sou um sonegador de impostos. Ele cumpre. Aqueles que estavam ali prontos para criticar que ele não cumpria com as ordens do governo, ele vai lá e cumpre com as ordens do governo. E quando eu começo a olhar para Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, ele diz que ele era muito simples,
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe por que ele vai morrer na cruz? Para te dar a salvação. Sabe por que ele vai morrer na cruz? Para te dar a liberdade. Sabe por que ele vai morrer na cruz? Para que você seja livre. Não para que a religiosidade tóxica venha te amordaçar e queira tirar de você, de dentro de você, a sua essência. Mas aí ele chega também lá em Mateus, no capítulo 23, e ele confronta os escribas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram e nem deixam entrar os que estão no caminho para entrar. É isto que a religiosidade faz. Ela afasta as pessoas de Deus através da burocracia. Ela afasta as pessoas de Deus através da burocracia, e ela não deixa com que as pessoas se relacionem com Deus. Mas quando Jesus, ele fala lá em Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não quero saber como está a tua esperança, mas eu só quero saber uma coisa: resta 1% de esperança. Tem ainda 1% de esperança. Se tem 1%, eu quero te convidar para ter um relacionamento com Jesus. Eu quero te convidar para ter um momento de intimidade com Jesus, porque se tem 1%, através desse 1%, Ele vai te fazer viver o 100%. Ele vai te fazer viver a plenitude. Ele vai te fazer viver em comunhão. Ele vai te fazer viver em alegria. Ainda que todos te apontem e te rejeitem, Jesus te ama, e Ele te abraça, e Ele te acolhe da forma como Ele te fez, da forma como Ele te criou. Deixa Ele trabalhar na tua vida através deste 1%. Que Deus te abençoe. Deixa você ser contagiado com este movimento de missões inclusivas que está incendiando a nação brasileira a partir do sul. Entregue esse 1% para Jesus. E o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que curou cegos, enfermos, hoje Ele cura os nossos corações. Todo-Poderoso e ainda me quer. Seus caminhos são tão altos, mas se faz tão paciente comigo. Me ama, se doa por mim. Ele nos abraça e me abraça. Prefere estar aqui. E se preciso for, me faz reviver. E se preciso for, me faz reviver. Com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido com
coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Sou acolhido. Somos acolhidos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu abraço de Pai, e somos curados. Peça ao Senhor também. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Cura, Senhor. Cura-me, cura-me, com Teu amor Vem sarar minhas feridas. Você está com seu coração doendo, peça. Cura, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Cura-me, Senhor. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Com 1% de vida, coração quebrado, ferido, muda minha história em família. Eu sou acolhido. Com 1% de vida, coração quebrado, feridas, muda minha história em família. Eu sou acolhido. Peça novamente ao Senhor. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar minhas feridas. Peça, pedir, dar-se-vos-á. Cura-me, cura-me, com Teu amor vem sarar. Não temo propagar a verdade. Meu maior temor é ser privado de levar adiante a verdade anunciada por Jesus Cristo. Graça e paz, amados, graça e paz você que está nos assistindo. Eu gostaria de falar com vocês rapidamente sobre generosidade, sobre sermos gratos a Deus por todas as coisas que Ele já fez por nós, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Tem uma palavra de Deus que o Senhor tocou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você já tem tudo o que você precisa. Você já tem um Espírito Santo em você. Todas as coisas que você precisa, você pode encontrar nele. E ele já está em você. E esse deve ser o nosso motivo de gratidão. A gente não deve ser grato a Deus porque a gente conseguiu uma casa, porque a gente conseguiu um carro. A gente não deve ser grato a Deus porque a gente conseguiu os nossos bens materiais. Glória a Deus por isso, porque Deus, Ele dá o que a gente pede. Assim como aquilo que a gente busca, a gente encontra. Quando a gente bate, a porta se abre, porque Deus fala que existe sempre um partir de nós.
Tem coisas que estão para serem liberadas sobre a sua vida, mas você precisa entender que para coisas serem liberadas, você primeiro precisa de um posicionamento. Tem coisas que estão para acontecer, estão na porta, mas falta você bater. Porque você quer esperar que Jesus remova a pedra, mas Jesus não remove pedra. Ele manda você tirar a pedra. Ele ressuscita, mas quem tem que tirar a pedra é você. Então tem ações que só você pode fazer. Mas sobretudo, amado, a nossa gratidão a Deus não deve ser pelas coisas materiais, pelas coisas circunstanciais. A gente deve ser grato a Deus porque Ele deu tudo que Ele tinha por nós. E o princípio da gratidão é a gente honra a pessoa que merece honra. Eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim, mas Ele só fez aquilo por mim porque Ele é assim. Quando você entende a natureza de Deus, você entende o coração de Deus, você entende a gratidão de Deus. Porque Deus, Ele é extremamente generoso. Ele não está a fim de te abençoar. Ele é abençoador. Ele é galardoador. Então Deus tem muito interesse em destravar coisas sobre a sua vida. Mas é preciso que haja um posicionamento da sua parte para que isso aconteça. Então eu quero te encorajar a você ser generoso, a você ser generosa. Existem os dados da nossa conta bancária, onde você pode exercer a sua generosidade para a expansão do reino de Deus, para que essa obra ela continue fluindo. E a gente conta com o seu recurso para isso. A gente precisa do teu recurso para a gente continuar com a igreja, para a gente continuar com o nosso programa de televisão para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente está em Florianópolis, a gente está aqui no sul, mas a nossa intenção é chegar a todas as casas brasileiras, porque se a gente pedir, Deus dá. É preciso ter fé para isso. É preciso ter fé para pedir isso. Então seja generoso, seja grato a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.